Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre forms, né? Primeiro vamos falar sobre o primeiro form, que é o I-140, tá? É o form mais importante da petição. É aquele que você começa a contar todos os seus dados pessoais, alguns dados da família do aplicante, se houver, e também alguns dados específicos sobre a condição financeira, condição de moradia e algumas outras coisas interessantes. Mas esse form ele está disponível no site do USCIS, é um form público, você pode preencher ele online diretamente, imprimir e assinar ele 100% preenchido, né? É um PDF editável, e não esquece de, na hora de mandar, tem que assinar, tá? É importante lembrar dessa etapa, porque já houve casos que algumas pessoas mandaram sem assinar e foi recebido uma request for evidence por causa disso. Bom, o Form 140, primeiro ele tem vou falar um pouquinho sobre algumas coisas importantes antes de a gente passar sobre ele. Primeiro você tem que preencher ele com letra preta, tá? Legível e preta, tá? Eles não aceitam tintas coloridas, estão pedindo letra preta, tá? Então, por favor, usem caneta preta, tá? E tem que ser caneta, não pode ser lápis. Se por acaso algum campo precisar de mais espaço, né? Alguma coisa que precise de mais informação e não tem espaço na petição, você pode colocar dentro da seção número 11, tá? Tem uma seção de espaço adicional, ou você pode adicionar uma folha de papel adicional, tá? Onde você pode colocar o seu nome em cima de cada página adicional, colocar o número da página e colocar a referência sobre a seção que você está precisando colocar essa informação adicional, né? Então, por exemplo, filhos, você tem espaço, se não me engano, para 5 filhos. Se tiver 6 filhos, por exemplo, você vai ter que usar esse recurso de informação adicional, tá bom? Um negócio importante aqui é sobre se aquele campo ele não tem referência sobre a sua petição ou a sua condição, você escreve N/A, tá bom? A não ser que tenha algum direcionamento específico. Às vezes eles pedem para escrever nome, às vezes eles podem pedir para escrever, vou colocar um número, tá? Mas geralmente você coloca NA nos campos que não tem referência a você naquela petição, tá bom? Tem alguns códigos que às vezes o código no campo ele é menor, né? O número do código ele é menor do que o campo, tá? Então você começa a escrever sempre da direita para a esquerda, tá? E aí preenche você escreve da esquerda para a direita, tá? Eu confundi, desculpa. Eu pensei uma coisa e falei outra. Você escreve da esquerda para a direita e preenche um código com zeros, tá bom? Isso é importante porque os campos todos têm que ficar preenchidos, porque é um robozinho que vai ler aquela petição e ele precisa entender exatamente que número é aquele. Então, começa a preencher da esquerda para a direita, adicionando zeros nos campos que você não tiver necessidade de preenchimento, porque o código ele é menor do que o campo, tá bom? Assinatura da petição, já falei, coloquei aqui umas anotações para não esquecer. E se também alguém fez a petição por você, por exemplo, um advogado que você tenha contratado, ele também tem que assinar a petição, tá? Ele primeiro assina, depois ele manda para você e você assina então a petição, devolve para ele fazer um envio no seu nome, tá legal? Então, só algumas coisas importantes. Vamos no form, tá? O form 140 ele frequentemente tem revisões, tá? No caso, quando eu fiz, né, o form,
ele tinha o expiry date, né? No caso, era em 2018, tá? Ele teve algumas mudanças na última atualização que está válida pelo site até 31 de maio de 2020, mas por enquanto não tem nenhuma publicação de nenhum form mais adicional. Quando eles publicarem, né, o form vai mudar, mas não se preocupe, porque se você já está usando um form, você fez um download de um form numa data, preencheu e depois usou esse form para enviar, eles vão considerar esse form ao invés do form novo, e que vale a data do envio, entendeu? Então muita atenção, sempre vale checar no site se na data que você for enviar a sua petição, se por acaso teve alguma mudança no form, você vai ter que baixar um novo form e enviar de novo, tá bom? Isso é importante também, porque às vezes tem algumas mudanças de campos, mas no geral o form antigo, que é o meu que eu usei, não mudou tanto em relação a esse mais atualizado não, tá bom? Eu vou passar, claro, pelo novo, tá? E vou ficar com os dois abertos aqui, porque eu vou ficar fazendo uma alternância nos dois documentos para algumas coisas que eu preenchi. Eu queria comentar com vocês o que é importante, tá? Então, obviamente, talvez eu não passe no detalhe todos os campos, porque alguns são bem óbvios, né? Nome, sobrenome, essas coisas, mas tem alguns campos bem importantes que eu acho que vale a pena compartilhar, tá bom? Então, Form 140, tá? O download direto pelo site do USCIS, tá? Ele separado em seções, tá bom? Então você tem que começar o form onde está escrito assim, Start Here. Geralmente é bem em cima da parte 1, tem uma linha Start Here, escreva em linha com tinta preta, tá bom? Então você vai colocar ali na parte 1, né, o nome, né? Primeiro você coloca no campo 1A, você coloca o seu sobrenome, tá? E no 1B você coloca o nome. Aqui é muito importante vocês colocarem como se quem já tem passaporte, tá? Apesar do passaporte não ser necessário para o preenchimento do I-140, você colocar exatamente como está no passaporte. Quem tem mais de 2 nomes, geralmente eles colocam o nome, a primeira palavra, e o sobrenome, as últimas 2 palavras, tá? Então, tentar seguir essa lógica, mesmo que não tenha o passaporte, é assim que eles fazem, a não ser que você, na hora que você for fazer o seu passaporte, você colocar lá na informação que o seu nome e o seu sobrenome são mais de uma palavra especificamente, é assim que vai aparecer no seu passaporte, tentar colocar assim dessa forma para que os documentos eles fiquem seguindo a mesma lógica de nomes, tá? No caso na parte 1, né, no campo 3, mailing address, né? Aqui, no caso, eu comentei isso na live, também já comentei isso com algumas pessoas. Aqui é o campo onde você pode colocar um endereço, né? Quer dizer, no 3.A até o 3.I é onde você pode colocar o endereço de uma pessoa, né? Onde está aqui in care of name, né? Que vai receber a sua documentação nos Estados Unidos, né? Quem tem advogado lá nos Estados Unidos, é aqui que você pode colocar o endereço do escritório do próprio advogado ou de uma pessoa de confiança, né? Que você tenha no país e que possa ficar responsável por receber o seu documento, tá? No caso, os documentos que o USCIS envia para vocês, tá bom? Então aqui vocês preenchem o endereço, preenchem a cidade, o zip code, o país, né? Quer dizer, você pode até colocar outro país, mas é recomendável que você use os Estados Unidos, tá bom? Depois no campo 4, 5, 6, né? No caso, se você tiver essas informações, tá? Você preenche aqui com o EIN, tá? Que seria o seu Employee Identification Number nos Estados Unidos, né? No caso, se você já estiver empregado nos Estados Unidos,
você pode usar esse campo para colocar esse número. No caso do Social Security Number, se você já tiver o Social Security Number, você também pode usar aqui para colocar essa informação, tá bom? Se não tiver aqui, como se trata de número, nesses campos, no campo 4, 5 e 6, se você não tiver essa informação, você coloca none, tá? No primeiro quadro, começando sempre da esquerda para a direita, N-O-N-E, tá bom? Na parte 2, Petition Type, você vai colocar, na verdade, você vai marcar, né, o campo 1.h, tá? No caso, para aqueles que estão aplicando para B2NW, tá? Você vai marcar somente o campo 1.h, tá bom? Você tem que marcar só um campo. Ali em cima está escrito: This petition is being filled for select only one box. Então, somente um campo. Não vai marcar mais de um campo aqui não, senão pode dar um problema e os caras vão pedir para você reenviar a petição. Isso vai atrasar o seu processo, tá bom? Na parte 2, This petition is being filled. Existem o 2A e o 2B, tá? Na minha petição, eu marquei, eu deixei em branco os dois, e aonde está escrito em Previous Petition Receipt Number, eu coloquei none, tá? Então, eu deixei em branco, eu não marquei os dois, não marquei nenhum dos dois, e escrevi none no campo da Previous Petition Receipt Number, tá bom? Depois, mais à frente, nós temos a parte 3, tá? Que é a informação sobre a pessoa que você está fazendo o filling, no caso você. Algumas coisas se repetem aqui, é verdade, tá? Você vai falar, pô, mas eu já escrevi isso lá em cima. Sim, por alguma razão eles pedem de novo, então escreve de novo aqui o seu nome, sobrenome. Embaixo, in care of name, no caso se tiver o endereço nos Estados Unidos, tá? Mais abaixo você tem a data de nascimento, a cidade, o estado que você nasceu, no caso. Para quem tem dupla cidadania, o que vale é onde você nasceu, tá? Então, para quem tem às vezes cidadania europeia, não adianta colocar aqui informação do país que você tem a segunda cidadania. Tem que colocar o país que você nasceu, porque é de onde o país que você nasceu que vale a sua petição, tá? Depois você passa pelos campos 6, país de nascimento, nacionalidade. O campo 8 e 9, no caso, dessa parte 3, eu coloquei o A-Number, que é o campo 8, eu coloquei none, porque eu não tinha, né? E o Social Security Number, tá? Você tem que colocar aqui, se você já tiver, você coloca um nome, se você não, um número, se você não tiver, você também coloca none no campo número 9, tá bom? Depois você tem algumas informações sobre as últimas entradas nos Estados Unidos, tá bom? Eu coloquei como se não tivesse tido entrada, eu coloquei tudo NA, tá? Então, date of last arrival, form Y94, o I-94, tudo eu coloquei none, tá? E também aonde estava pedindo o número dos documentos, também você vai com NA, tá bom? Porque aqui, na verdade, você está preenchendo um grupo de informações que é válido somente para as pessoas que estão fazendo aplicação de dentro dos Estados Unidos, tá? Então, está escrito ali: if the person for whom you are filling is in the United States, provide following information. Então, se você está nos Estados Unidos, você faz você provê as informações que estão nos campos de 10 a 15 da parte 3. Se você não está nos Estados Unidos, você vai colocar tudo como NA, tá? E aonde está o I-94, o form, onde tem a setinha e uns campinhos, você coloca none, tá bom? Depois, na parte 4,
que é o Processing Information, você vai indicar aonde que você vai fazer o processo consular, tá? Qual a cidade, qual o país, tá bom? Então, para quem está no Brasil, você pode colocar, no caso, a cidade onde você tem um consulado mais próximo, mas lembrando que a entrevista final vai ser sempre, no caso do Brasil, no Rio de Janeiro. Mas você pode colocar a cidade São Paulo, você tem consulados em São Paulo, Brasília, Recife, Rio, se não me engano. Você pode colocar a cidade, que eles vão te direcionar para fazer a biometria nessas cidades, tá bom? Mas a entrevista final ela é no Rio de Janeiro, você não precisa informar aqui, tá? E você precisa preencher o campo 1A, tá? No caso, para o processo consular, você tem que marcar o campo 1A, que é você está fazendo a aplicação de fora dos Estados Unidos por um embaixado ou consulado, tá bom? Não marca o campo 2A. O campo 2A é somente para quem está fazendo um ajuste de status e está tá em território americano, tá bom? No campo 2B, esse é um campo novo, no meu formulário não tinha, mas o campo 2B aqui você efetivamente informa o seu país de residência. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que estão no Canadá, né? Então, se, por exemplo, estiverem morando no Canadá, você informa aqui que está morando no Canadá, ou o seu último país que você teve residência fora do território americano. Tá legal? Depois, nos campos 3A até 3F, você... Deixa eu ver aqui... eu coloquei aqui as informações do meu próprio endereço, tá? O endereço do Brasil, tá? Não é o endereço aqui no 3A até o 3F da parte 4, não é o endereço da pessoa que vai por acaso receber os seus documentos nos Estados Unidos. Aqui no caso é o seu próprio endereço, rua, número, cidade, estado, CEP e o país, no caso o Brasil, tá? Depois embaixo no campo 5 se repete de novo aquele campo para você informar aquele endereço da pessoa que vai receber os seus documentos. Interessante isso, porque as coisas se repetem, mas enfim, tem que preencher, tá? No campo 6A, tá? Deixa eu só abrir o meu aqui. No campo 6A, eu marquei No, tá? No caso, no meu formulário aqui é o campo 4, o antigo, mas no novo é o 6A, tá? Então, de novo, parte 4, tá? Campo 6A, eu marquei No, tá? Porque ele pergunta se você está fazendo a mesma petição, você está fazendo um filing de outra petição ou aplicação com esse mesmo Form I-140. Não, eu mandei o Form I-140 somente ele para essa petição, tá? Tinha alguns outros forms fazendo digamos, complemento do processo, né? Mas eu não fiz, por exemplo, o form para quem está fora dos Estados Unidos, pode fazer o form I-140 e o form I-485, que é o que está no 6B. Se você estivesse fora dos Estados Unidos, tivesse marcado sim no 6A e por acaso você já quiser aplicar fazer o ajuste de status junto, você marca aqui no 6B o form I-485, tá bom? Depois do campo 7 ao campo 9, de novo, da parte 4, tá? Campo 7 ao campo 10, desculpa. No campo 7, 8 e 9, eu marquei No, tá? Eu marquei No, não deixei nada com Yes, tá bom? Está dizendo aqui
se você basicamente está dizendo se você tem Labor Certification, se você fez essa petição por alguém, tá? Quer dizer, eu marquei no para os 3, tá bom? E pro o 10 eu também marquei no, tá bom? Então do campo 7 ao campo 10 eu marquei no, basicamente porque eu estava entrando como NW, eu não tinha o Label Certification, eu não estava fazendo isso por outra pessoa, tá bom? Então esses campos eu deixei como no, tá legal? Na parte 5, tá? No caso meu também é a parte 5, eu marquei o 1B, tá? Que é o Self Type of Petitioner, tá? Então select only one box, então você tem 3 opções aqui, Employer, Self ou Other, então é Self, tá? Eu coloquei todos os outros campos como NA, tá bom? Todos os outros campos do 1A até o... Deixa eu só ver aqui do 1A. Desculpa, eu não coloquei... nesse caso eu não coloquei NA para todos não, tá? Então, desculpa, porque o meu form ele tá nessa parte tá bem diferente aqui. Então, eu coloquei... eu marquei, né, no caso, o self, né? E depois... o type of business, né, que ele está pedindo aqui, eu coloquei NA, date established, eu coloquei NA porque eu não tenho esse negócio, number of US employees também está como NA, tá? Gross annual income também NA. No caso, esses campos de 2 a 6, se você tem uma empresa que está fazendo o seu sponsorship, então ela preenche aqui para você, tá? No caso, como eu estava fazendo o self, né, então eu coloquei tudo como NA e no NAICS Code, né, que é o campo 7, eu coloquei none, tá? Lembra sempre que quando tiver esses quadradinhos aqui, ele é none, e quando tiver um quadradão completo, ele é NA porque é não aplicável, tá bom? Só desculpa que eu estou alternando aqui os formulários, às vezes eles são difíceis, é complicado achar os mesmos campos, mas vamos lá, parte 5, Labor Certification, tudo eu deixei NA, tá? Labor Certification Expiration Date eu deixei como NA, tá? E aí no caso do campo 9 e 10, NA os dois. No caso do campo 11, eu coloquei a minha ocupação, tá? Então, se é um indivíduo que está fazendo o filing dessa petição, você tem que prover a seguinte informação: qual a sua ocupação, né? Qual a sua ocupação profissional, no caso, qual o seu cargo e qual a sua área de atuação. Então, você vai colocar aqui, eu sou engenheiro de computação, ou você é engenheiro ambiental, ou você é um cardiologista, ou você é um fisioterapeuta. Você vai colocar a sua ocupação aqui, tá bom? E no campo 11, no campo 12, você vai colocar o seu annual income em dólar, né? Que no caso é sua renda bruta em dólar. Vai pegar sua declaração de imposto de renda, vai pegar lá o seu renda bruta, né? Antes de impostos, e vai colocar aqui o valor convertido para dólar do câmbio da época que você preencher, tá bom? Beleza? Então o campo 11 é a sua ocupação principal, o campo 12 o seu, no caso, o annual income, tá? Que ele pede, no caso, pré-impostos. Vamos lá. Estamos na parte 6, tá? Aí na parte 6, é muito importante agora você ter o job title, né? Que é, no caso, a posição que você está buscando dentro do mercado americano, no caso, para quem está buscando uma posição de employment, né?
existe um site do Departamento de Trabalho americano, se não me engano é labor.gov, eu não me recordo agora exatamente, mas vocês podem procurar no Google Labor Department United States, vai ter o site do Departamento de Trabalho americano, e lá você vai procurar, né, por aquela job title, pela função, e você vai achar um código, que é esse SOC code aqui no campo número 2, é um código que faz a referência da posição que você está propondo na sua petição, que você vai buscar, né? E essa não é a posição, não é o seu cargo, tá? É muito mais uma referência sobre aonde você está efetivamente criando uma área de atuação, tá? Então aqui ele vai fazer uma referência a esse SOC code, tá bom? É um número que está disponível no site, cada um tem que procurar o seu, tá? E depois embaixo, no campo 3, você pode escrever aqui, né, explicando um pouco mais o que é essa posição dentro do que você conhece da posição atualmente no seu país, no caso no Brasil, ou o cara que está morando fora do Brasil, tá bom? Depois você vai marcar alguns campos sobre aquela posição, tá? Dizendo se no campo 4 se é um full-time position, você vai colocar sim ou não, tá? Eu coloquei sim, tá bom? No campo 5 é só, se você vai preencher só se você marcar como não. No campo 4, quantas horas por semana naquela posição, geralmente são 44 horas por semana de trabalho, e se você marcar como não, você vai colocar quantas horas por semana essa posição requer. Se é uma posição permanente, você põe sim ou não, eu coloquei sim. Se é uma posição nova, você põe sim ou não, eu coloquei não, tá? Wages, né, no caso, é o salário ou o rendimento, né, o income daquela posição no mercado americano. E você coloca aqui um valor por período, né? No caso eu coloquei um valor eu coloquei por ano, tá? Então o valor que aquela posição ela almeja nos Estados Unidos por período, no caso que eu fiz foi por ano, tá bom? No caso, no campo 9, se você tem já a referência de onde você vai trabalhar e tal, você preenche esses campos 9A, B, C e D já com o endereço do trabalho que você vai ocupar nos Estados Unidos. Eu preenchi tudo como NA, tá? Porque eu não tinha ainda a ocupação, né? Então eu não tinha ainda eu não tinha um sponsorship. Eu ia chegar nos Estados Unidos e ia procurar minha recolocação, então foi todos os campos 9, A, B, C, D da parte 6 eu coloquei como NA, tá bom? Na parte 7, só um minutinho, deixa eu só voltar aqui. Parte 7 começa a informação sobre a família, tá? No caso, e aí aqui pouco se repete, né? A pessoa número 1, geralmente você vai colocar o seu cônjuge, tá? Não é a pessoa número 1, não é você já preencheu os seus dados lá para cima, tá? Aqui são as pessoas que vão te acompanhar na sua petição, lembrando que pode ser o cônjuge e filhos até 21 anos não completos na data, tá bom? Então você vai colocar aqui as informações de cada um deles, de novo aquela mesma necessidade de ter o last name e o first name, né? De uma maneira a tentar seguir a lógica do passaporte para quem tiver, tá? Se não, colocar aqui a forma como está escrito no seu documento oficial. E aí os outros campos, né, são os campos padrões, data de nascimento, país de nascimento. O campo 4, que é o relationship, você vai colocar, no caso, se for esposa, vai colocar wife, se for marido, husband, né? Se for filho, você vai colocar son ou daughter, tá bom? Sempre tudo em inglês.
No campo 5, se está aplicando para ajuste de status, no caso quem estiver fora dos Estados Unidos vai colocar não, tá? E no campo 6, se está aplicando for visa abroad, né, você vai marcar yes, tá bom? Aqui você vai marcar yes porque você vai receber esse visto, e com esse visto, que é o que a gente chama de green card temporário, né, comumente falando, você vai, na hora de passar no border nos Estados Unidos, você vai receber o seu green card oficial, né, o vitalício no seu endereço dos Estados Unidos depois. Então você marca o campo 5 como no, se você estiver fora do Brasil, ou yes, se você estiver o campo 5 se você estiver fora dos Estados Unidos fazendo o processo consular, você marca não. Se estiver nos Estados Unidos, você marca yes. E no caso 6, você marca yes, tá bom? Então todo mundo da sua família tem a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí, se precisar de mais campos, né, tem a parte 11 lá que eu comentei no início, para você efetivamente incluir algumas outras pessoas que tenham na sua família, tá bom? Depois, na parte... Desculpa, deixa eu voltar aqui no meu formulário. Tá bom. Na parte 8, né, são os statements, contact information, tá? E assinatura, tá? Então na parte 8, você tem que marcar, né, o campo 1A, dizendo que você consegue ler e entender inglês, que você preparou a sua própria petição, você realmente entende o que você está escrevendo e soube responder a cada uma das pessoas, tem que marcar aquilo, tá? No caso, se foi você mesmo que preencheu a sua própria petição, você no campo 2 não precisa preencher nada, coloca NA, tá bom? Se não foi você que preencheu a petição, foi o seu advogado, ele vai te instruir aqui, mas no caso ele vai colocar aqui o nome dele no campo 2 da parte 8, tá? E lá na frente vai fazer referência para ele, mas no caso quem está fazendo sem advogado, coloca aqui como NA, tá? Depois, nos campos 3A e 3B, tá? Você vai colocar o seu last name, no caso no 3A, o seu first name no 3B, o seu title, no caso Mr. or Miss, né? O seu telefone e o seu celular no campo 5 e 6, e o seu e-mail, tá? Se você tiver um e-mail, tá? Todo mundo tem, mas é sempre bom informar aqui no campo 7, um e-mail onde você vai, no caso existe um form para fazer autorização de recebimento de comunicações por e-mail, mas aqui você coloca o seu e-mail principal, aquele que você vai usar para fazer a comunicação com o USCIS também. Depois, mais à frente, você vai criar uma conta com esse e-mail, tá bom? Depois, no campo 8A é onde você vai assinar. O campo 8A e o campo 8B, que tem a data da assinatura. Então, você pode preencher aqui a data da assinatura online, no PDF editável, mas quando você imprimir, você vai assinar no campo 8A, tá bom? A parte 9, se você tiver um intérprete ou uma pessoa que preparou a sua petição, no seu nome, você vai colocar as informações sobre essa pessoa, tá bom? E depois vai pedir para ela assinar no campo 7A da parte 9. É como se fosse uma repetição da parte 8, mas com as informações agora da pessoa que preparou a sua petição, tá? No caso da parte 10, tá? É importante você marcar, quem está fazendo self application, está fazendo a sua própria petição, você vai marcar o campo 7A, você não é um advogado, e se você é um advogado e está fazendo essa petição para alguém, você vai marcar o campo 7B, tá bom? E depois, no caso, você pode ter uma terceira pessoa que preparou a petição ou que fez o preenchimento, mas que não era o advogado, e que vai também assinar no campo 8A da parte 10, tá?
e aí você finaliza praticamente a petição, sobrando, né, restando apenas a parte 11, que é aquela parte para efetivamente você adicionar informações adicionais. Você percebe aqui que tem a mesma estrutura para vários campos. Você referencia a página, o número da página, o número da seção e o número do item que você quer adicionar informações a mais, né? E que não coube especificamente lá atrás, lá em cima, tá? E você também no campo 1A e 1B, você coloca o seu nome e o seu sobrenome, tá bom? É muito importante isso. E faz a referência aqui do número da página, tá? Sempre no rodapé direito de cada página tem um número, a parte number, que no caso é a seção, né? Que é parte 1, 2, 3, 4, 5 e tal, e o item number daquela seção que você quer adicionar informações, tá? Bom, esse é o I-140, tá bom? Ele teoricamente ele está completo agora, tá? Do meu I-140 tinha algumas modificações, mas basicamente é isso. Lembrando sempre que existem outros formulários, tá? Depois a gente vai fazer mais um podcast para falar sobre outros formulários que você pode enviar junto com o I-140, tá? E tem alguns que são até obrigatórios você enviar, como por exemplo o Labor Certification, que é o 9089, mas a gente vai falar no outro podcast que eu vou tratar desse e do DS 260, que é o formulário que você preenche depois que você recebe a aprovação da sua petição, tá bom? De novo, fiquem de olho sempre na data do formulário. Às vezes tem algumas mudanças bem estruturais, para te falar a verdade, né? Olhando o meu form e esse form aqui, eles praticamente não mudaram nenhuma pergunta, é só a estrutura, o número dos campos, né? A posição onde eles estavam ali na tela. Por isso que às vezes eu estava tentando achar o meu e tentar efetivamente usar o meu como referência, mas eu me perdia porque estava em outra posição da tela. Mas basicamente é isso, tá bom? Espero poder ter ajudado aí vocês. Então quem quiser usar o podcast como referência pode ouvir várias vezes aí, anotando, sempre é importante anotando. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que eu tento esclarecer com vocês, tá bom? Obrigado aí e espero muito sucesso de cada um na aplicação e que vocês tenham realmente esse podcast como uma boa referência e que eu possa realmente poder ter ajudado vocês nessa jornada aí rumo ao Green Card, tá bom? Grande abraço, até mais.